Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 7, os descendentes de Issacar. Issacar foi pai de 4 filhos, Tola, Pua, Jazub e Sirom. Tola foi pai de 6 filhos, Uzi, Rafaias, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tola e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes dele chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israel e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Sias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o seu serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Balá, Baquer e Jadiael. Balá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Uri, Geriote. Seus descendentes, famílias por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Jediael foi pai de um filho chamado Bila, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenana, Zetã, Tazis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. E o segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas.
Zelofade, ele só teve filhas. Maaca, mulher de Maquis, teve 2 filhos em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maqui e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aulã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Tiate. Tiate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Tate. Tate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzem Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Rafa. Rafa foi pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Tela e Tela foi pai de Tam foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num e Num foi pai de Josué. Um tempo que eles receberam o território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naram e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Esse território também fazia parte de Siquém e Aiá e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam a cidade de Bet-San, Tanak, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer. São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos. Ina, Isvim, Berias e de uma filha chamada Será.
Beraz foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bizavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otam, e de uma filha chamada Sua. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazacua, Bimal e Asbate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofá, Ina, Celes e Amal. Os descendentes de Zofá foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Ira, Bezer, Odi, Sama, Zilza, Itran e Bera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel, Rezia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de família, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.